Boa noite, Augusto. Boa noite. Boa noite, Ana Paula no Insta. Boa noite. Boa noite, Augusto no Face e a Ana Paula no Facebook também. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo certo? Tudo bem. Aonde será que está mais frio? Em Cochabamba, onde está o Augusto? Aí em Sinop ou aqui em Rolim de Moura? Penso eu que Rolim de Moura. Olha, Quantos graus aí, Augusto? Aqui no aplicativo diz que agora está 16, mas sempre a sensação é uns 3 graus, eu sinto, ó, porque a sensação diz, agora está 15, mas diz que a sensação é 18. Desconfio disso aqui, acho que a sensação é 15 mesmo. 19 graus. E aí, Ana Paula, você consegue saber qual é a temperatura que está aí agora? Eu acho que eu não consigo. Se aguarda só um minutinho que eu vou tentar descobrir. Mas tudo bem, aí é tão calor como em Cuiabá? É. Aqui o frio quase não chega, na verdade, eu costumo dizer. É. Então, assim, faz mais. Olha, pra você ter ideia, faz mais frio em Cuiabá do que em Sinop. Você está a quantos quilômetros de Cuiabá? Em 600 quilômetros, mais ou menos. 600 quilômetros. Mais ao norte ou ao sul de Cuiabá? Nossa, agora eu vou ficar na dúvida. Eu acho que mais pro norte. Mas é para o norte, né? Eu acredito que seja também. Pro né? norte. Ok. Bom, hoje nós, para quem já está nos assistindo pelo Insta, pelo Face, inclusive solicitando a participação de todo mundo, hoje nós vamos falar sobre medo de falar em público, medo de se expressar, seja na escola, na faculdade, na igreja. A Ana Paula carinhosamente aceitou participar com a gente dessa live e tem um Dá uma depoimento averiguada aí no seu fone, fantástico. pai, aqui do Instagram, que eu acho que tá com mau contato, não sei. Será? Vamos ver. Tá dando umas cortadas. Será que, hora que tiver melhor... Você consegue me ouvir agora? Melhor? Consigo, mas parece que tá dando uma cortada às vezes. Tá dando cortada? Será que eu... Vamos ver, vamos aumentar o volume aqui. Ok, tá me ouvindo melhor agora? Mais ou menos. Se tivesse outro fone aí à disposição, seria melhor. Não sei se esse fone Tenho, tá. claro que tenho. Bom, então Quer tentar- vamos... Eu vou dando uma introdução, eu vou fazendo uma introdução aqui para o Isso, por pessoal. favor. Isso. Bom, o medo de falar em público, existe inclusive um termo para isso, como eu fui pesquisar, glossofobia, que é, quem quiser entender um pouco melhor sobre a diferença de medo e fobia, nós temos uma live específica sobre isso já, tanto aqui no meu IGTV quanto no Spotify Secura Hipnose. E medo, todo mundo pode até ter um certo medo de falar em público em determinada ação, em determinada ocasião, isso é normal de se acontecer. Porém, quando você já se trata de uma fobia, a gente entra em um outro campo, um pouco mais problemático, vamos dizer assim, porque a fobia, na maioria das vezes, ela impede a pessoa de realizar as atividades dela, e às vezes a pessoa tem uma necessidade, ou teria uma necessidade de falar em público e não consegue. Quantas vezes alguém talvez não deixou de pegar uma vaga de emprego, porque sabia da necessidade de falar em público, e por esse medo, por essa fobia, né, uma fobia ali que é o medo excessivo de algo, de alguma coisa, ela não teve que deixar essa ocasião passar, às vezes perdeu essa oportunidade, poderia estar numa situação melhor hoje de emprego, alguma coisa, e simplesmente por essa fobia não tratada, e talvez pela falta de informação, porque tem muita gente que pensa que certas situações da vida, a gente tem elas conosco e são inalteráveis. Então tem pessoa que pensa assim, tenho medo de falar em público, como é o tema de hoje aqui, exemplificando, e pensa que às vezes não tem um caminho para seguir, que não há uma terapia, que não tem essa possibilidade de que a pessoa simplesmente não consegue mudar isso, que é algo natural dela e que não tem mudança, e não é bem assim. O medo e a fobia de falar em público, se tratando de fobia glossofobia, né, para deixar em termos, ela é possível de você ter, sim, um tratamento, um acompanhamento psicológico, terapêutico, para que você possa reduzir ou até se livrar realmente de uma condição dessa. Eu já puxo a pergunta do Vitor Hugo aqui, que é, o medo pode ser causado por um trauma antigo? Sim, normalmente os traumas causam os medos, tanto específico, por exemplo, alguém subiu num palco, foi falar na escola alguma coisa, aquilo ali foi tão traumático para ela que hoje ela tem medo ou fobia daquilo. Ou às vezes o nosso próprio cérebro encontra caminhos em fobias para
apagar certas situações. Então, às vezes, a pessoa tem uma fobia de falar em público e ela nunca nem passou por uma má experiência de falar em público. Só que algum outro trauma na vida dela, simplesmente o cérebro achou um caminho melhor de criar essa fobia do tipo. E a terapia, principalmente a hipnoterapia, que a gente sempre comenta aqui, ela tem vamos dizer assim, um grande poder de poder ajudar essa pessoa, de poder melhorar essa qualidade de vida dela e reduzir essas situações chatas, porque às vezes você vive uma vida que você não vai precisar falar em público, ok? Mas talvez algum dia apareça uma oportunidade, ou talvez surja a necessidade, e aí? O que vai acontecer? Muito bem, tá me ouvindo agora, Augusto? Bem? Tô. Melhor, né? Um pouco melhor. Ok. Então tá, já acertei o meu probleminha aqui do microfone. O Augusto já fez uma introdução para o pessoal que está tanto no Insta como no Face entender o nosso tema de hoje. Tá cortando o seu áudio, pai. Talvez se você sair, fechar o Instagram, reiniciar o celular, não sei, porque parece que ele tá, não sei de onde ele tá pegando o microfone. Porque sempre ficou aqui no Instagram. Sair da live, talvez entrar de novo. Então tá, então vou fazer isso. Eu vou sair do Insta, Augusto. Você continua com a Ana Paula. Então já pede, se ela não estiver me entendendo agora, pede para ela fazer a apresentação dela. Ela é psicóloga, ela também... Eu acho que eu entendi. Fecha o Insta, talvez reinicie o celular, porque acho que ele deu algum bug, porque o microfone é bom dos fones. Tá. Bom, então, Ana Paula, se você quiser, porque você ainda não se apresentou para o pessoal, poder fazer sua apresentação, de onde você é, com que você atua, um pouco falar como a hipnose entrou na sua vida, como te ajudou. Boa noite, Augusto. Boa noite. Quero agradecer primeiramente você e seu pai pelo convite. É uma honra, porque vocês são do estado de Rondônia, o estado onde eu me formei. Então, poder voltar nesse momento é muito importante para mim. Eu sou psicóloga, sou psicopedagoga e hipnoterapeuta. Tenho 2 formações com o Kim Matos e também for professor de vocês. Já temos live com ele aqui. Oi? Temos live com ele aqui, inclusive. Sim, e com certeza ele deve estar assistindo. E atualmente eu trabalho com a psicoterapia mais a hipnose. A hipnose veio com ferramentas excelentes para agregar mais ainda o meu trabalho, potencializar. E foi uma ferramenta, Augusto, que mudou a minha vida. Fez toda a diferença, foi um divisor de águas, a hipnose. Inclusive, se eu não me engano, como o meu pai estava me contando, a hipnose mudou a sua vida, que inclusive nos fez trazer esse tema. Não foi? É isso mesmo. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha fobia social, que é considerada também uma fobia social. E o nível era muito alto. Então, assim, eu sofria antes, eu sofria durante e eu sofria depois. E a gente vai explicar melhor um pouco esse processo. É um sofrimento muito intenso. Então, durante a minha vida, eu fiz terapia e faço até hoje. Quero enfatizar no momento que terapia é para todo mundo. E tive excelentes profissionais me acompanhando, mas eu não conseguia me desenvolver. O medo era constante. Quando eu pensava que eu tinha que me deparar com aquela situação, eu entrava em sofrimento, era muito intenso. E assim, desde pequena. E engraçado que eu não me lembro nem de nenhuma situação que desencadeou. Mas eu vejo pelo perfil dos meus pais, né? Que não tem essa prática, não tem essa tendência. É um pouco mais fechado, mais retraído. E provavelmente isso acabou influenciando. Então, na escola, eu lembro que nas apresentações, geralmente eu não ia, geralmente eu faltava. Lembro na adolescência, de um evento que teria na igreja, para mim realizar uma leitura lá na frente, eu acabei desenvolvendo uma infecção de garganta, eu não apresentei. Só que naquela época, isso não era tão claro para mim. Eu sofria, eu tinha sintomas, só que eu não tinha conhecimento que era uma fobia. E que existia tratamento. Entrei na faculdade, logo quando eu entrei na faculdade foi quando eu iniciei a terapia. E durante muitas vezes eu tive muita dificuldade na faculdade.
Só para você ter ideia, teve uma apresentação e eu dominava o assunto. E a minha professora e a sala toda sabia que eu dominava o assunto. Mas quando eu me deparei com aquela situação, eu perdi a voz. Eu não consegui falar. É como se tivesse dado um branco na minha mente, eu só conseguia mexer os olhos, sem reação nenhuma, sabe? E outra questão, repetindo novamente, a diferença da fobia. Eu sofria antes, quando eu pensava que ia acontecer aquele evento. Eu sofria durante o evento e eu sofria depois. E depois vinha o sentimento do quê? De culpa, de fracasso, baixa autoestima. Eu me sentia muito mal. Eu tinha vergonha de olhar para as pessoas, porque eu não tinha dado conta, não tinha conseguido. E mesmo com a terapia, eu ainda não estava conseguindo, porque a terapia é um processo que depende de nós, né? Mas eu não estava conseguindo me desenvolver, não tinha a ver com o profissional, pelo qual foi excelente, mas era sobre mim, era a minha dificuldade. E aí, quando eu estava no estado do Paraná, eu fui fazer um curso de oratório. Me indicaram que era excelente, um excelente profissional. De fato, era um excelente profissional que me acolheu muito naquele momento. Mas foi de intenso sofrimento aquele curso. Eu cheguei a chorar, a falar para ele assim, me deixa eu sair daqui. Eu não quero estar aqui. Toda vez que eu penso em estar aqui, eu sofro. Eu não aguento mais esse sofrimento. Então, assim, era muito intenso. Então, assim, ó, tá aqui para mim hoje é uma vitória muito grande. Falar que eu fiquei um pouquinho nervosa, fiquei. Dá um friozinho na barriga? Dá, é o esperado, gente. Mas eu não sofri antes, eu dormi muito bem essa noite. Eu recebi o convite há uns 15 dias atrás. Eu fiquei muito feliz pelo convite, entendeu? Uma honra poder participar. E eu já acompanho o trabalho de vocês. Jamais eu imaginava que eu seria convidada. Então, no primeiro momento que eu conversei com o Nelson, eu aceitei. E de lá pra cá, meus dias têm sido tranquilos, né? Portanto, que eu dormi muito bem, passei o dia muito bem, passei o dia trabalhando. E no início da live, tava dando um friozinho na barriga. Mas agora eu estou tranquila. Então, assim, você vê o estado normal pro patológico. O que fez esse destravar, esse virar de chave, eu vou confessar para vocês que foi uma técnica da hipnose realizada e eu acho que não durou 20 minutos, gente. Foi o destravar da minha vida que tem mudado a minha história. 20 minutos? Então, acho que não foi nem isso, acho que foi até menos. Mas assim, vamos colocar uns 20 minutos que fez toda a diferença. Não conta ela, hein? Não conta. Não, já. É muito bom o seu depoimento, porque reforço que eu sempre falo aqui com o pessoal na live, geralmente mais aos finais das lives, que a hipnoterapia, o diferencial dela é o quê? É a profundidade, porque ela vai realmente, às vezes, na origem do problema, como uma flecha, ela atravessa ali e acessa, e também a velocidade em comparação com outras linhas terapêuticas. Terapia é muito bom, terapia é ótimo, mas a hipnoterapia tem esse diferencial que quando você aplica a hipnose na terapia, você tem resultados excelentes e rápidos, claro. Para ela foi, às vezes, menos de 20 minutos, para outras, às vezes, é 5, para outras, às vezes, são 3 sessões. Claro que isso é variável, mas, assim, para vocês terem uma ideia que, no geral, na maioria das pessoas que a gente vê fazendo hipnoterapia, o resultado é quase que realmente no estalar de dedos, que a gente tanto utiliza na hipnose. Eu pedi para a Ana Paula não contar agora, mas daqui a pouco, Ana Paula, você vai contar, porque essa ferramenta que foi utilizada com você é uma de tantas. Eu falo ferramenta porque a hipnose ela é uma ferramenta que tem, vamos dizer, subferramentas, atividades. É fácil de entender o que a hipnose traz para a gente. Mas depois que você. Isso foi isso que destravou você, que você disse que virou a chavinha? Eu acho que seu microfone voltou a cortar, hein, pai? Meu Deus do céu. Eu acho que talvez, se você tirar o fone do Instagram e baixar o volume para não ir para o Facebook, aí ouvir a gente pelo Facebook. Pode ser então. Vamos lá. Agora vocês, a hora que estiver me ouvindo bem, vocês me falam, se estiver me ouvindo.
Vai falando que a gente vai vendo aqui. Tá me ouvindo melhor agora? Tá me ouvindo, Ana Paula, Augusto? Melhor não tá, porque tá um pouco mais longe, né? Mas tá dando para ouvir agora. Vamos ver se não continua. E se eu chegar perto, depois, quando você salva no IGTV, fica só o meu carão, assim, aí fica muito claro daí a imagem. Mas vamos lá. Ô, Ana Paula, eu estava dizendo o seguinte, você disse que essa destravada que aconteceu com você foi no primeiro curso de hipnose, que eu sei que nesse final de semana você estava aprofundando mais seu conhecimento de hipnose, né? É isso mesmo, foi no primeiro curso. Foi uma amiga minha, que é psicóloga, que se chama Aline, que é aqui de Sinop também, e é hipnoterapeuta. Ela me apresentou e eu fiquei muito interessada. E aí eu vi o quanto a hipnose tinha mudado a vida dela, o quanto ela estava diferente. Não parecia a mesma Aline que eu conheci há alguns meses. E eu achei bem interessante. E aí ela falou assim, aí eu falei assim, nisso, ela me convidou para fazer uma live. Eu falei, não, eu não estou preparada para isso não. Não é possível. Falou, não, então vai lá e faz o curso, depois a gente conversa. Ok. Fui pro curso, muito disposta. Falei assim, é hoje que a minha vida vai mudar. Porque se já mudou a vida de tanta gente, vai mudar a minha também. Então, quando eu recebi a oportunidade de ir lá na frente, eu fui até correndo. Porque, assim, eu queria muito isso para minha vida. Eu sonhava ocupar esse lugar. Eu sonhava em poder me comunicar com as pessoas. Hoje eu converso até demais, se vocês prestarem atenção. Então, assim, eu sonhava com esse momento. E aí, quando eu tive a oportunidade, foi fantástico. Porque durante o processo, eu me vi ocupando esse lugar que eu estou ocupando agora de uma maneira muito natural. Entendeu? Não veio nenhuma imagem de algum trauma, não veio. Mas na hora eu tive um insight quando eu pude viver esse processo. Eu falei assim, quando eu saí, quando terminou, quer dizer, eu disse assim, eu só precisava respirar. Você acredita? Eu não acredito. Ai, eu não acredito, não. Eu percebi que eu só precisava respirar. Eu não precisava de outra coisa. Olha Inclusive, só. é uma das dicas que eu tenho aqui no site, para daqui a pouco eu posso falar para o pessoal algumas dicas para já ir ajudando de uma certa forma, né? Claro que a fobia, o medo, o ideal é uma terapia, né? Fazer uma terapia completa a respeito desse problema. Mas tem algumas dicas que a gente pode ir aplicando no cotidiano que talvez em alguma situação te ajude, te tranquilize, até que você procure um profissional. E recomendo a gente, né? Todos nós, os três aqui atendemos. Você também atende virtual, Ana? Sim, online. Então, todos nós atendemos online, é só entrar em contato. Então, estamos aqui à disposição, caso você queira fazer um processo terapêutico para se livrar desse mal, que de certa forma eu considerar como mal, né? Esse medo de falar em público, até porque o falar em público, às vezes as pessoas pensam que vai ser simplesmente quando a pessoa vai subir num palco, num palanque para falar, ou na frente de multidões, e não. Tem pessoas que às vezes essa fobia não tratada vai piorando, 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 e daqui a pouco quando sai do círculo de pessoas conhecidas, a pessoa já fica... É sério, às vezes a pessoa, exagero, capaz que alguém não vai conseguir cumprimentar alguém na rua. Tem gente que é assim, tem gente que não consegue falar em público num local que esteja aberto, aí junta a glossofobia com a agorafobia, começa a virar uma bola de neve de fobias, e quando vê a pessoa está reclusa. Malemar falando com familiares, isso pode acontecer. A gente sempre fala, coisas não tratadas, também da linha terapêutica, que as pessoas às vezes pensam que simplesmente doenças somáticas do corpo, não, doenças também, de uma certa forma, problemas emocionais não tratados, tendem a piorar, tendem a trazer outras coisas, e aí, se você demorar demais, não é que vai ficar impossível, mas talvez existe uma dificuldade, talvez sua qualidade de vida seja afetada por tanto tempo, à toa, de uma certa forma. Bom, eu só queria... A Ana Paula disse agora há pouco que você chegou a fazer um curso de oratória até com uma profissional de destaque conhecida, né, Ana Paula? E acabou sofrendo durante o curso. Eu até, em 2019, eu ministrei um curso também aqui, tá até com a apostila dele aqui, ó, o simples ato de falar em público, e é isso mesmo. Aí as pessoas podem até perguntar, mas então esses cursos de oratória não servem para nada? Servem sim. Inclusive, é claro que para quem quer algumas técnicas diferentes, porque muita gente, às vezes, não tem tanta dificuldade de subir ao palco, de enfrentar o público.
Mas aí faltam técnicas, tem linguagem corporal, a escolha de palavras, como se organizar desde a hora da chegada no local para poder fazer uma boa palestra ou apresentar um bom trabalho. Então, os cursos de oratória são excelentes, sim. Agora, o que nós estamos falando aqui hoje é aquelas pessoas, né, Paula, que realmente, como você já disse aí, que realmente, e o Augusto já exemplificou também, é aquelas pessoas que travam, né, que simplesmente chega e não sai uma palavra, começa a suar, dá dor de barriga, dá vontade de vomitar, as pernas, como dizem, bambeiam as pernas. Então, essas pessoas, elas sim precisam de um aprofundamento, né, precisam de técnicas, né, que possam entender, fazê-las com que entendam o que se passa com elas, no seu psíquico, e depois no seu corpo, obviamente, que aí já começa a somatização. Então, é sobre isso que nós estamos falando, quem realmente tem dificuldade. E muita gente passa por essa dificuldade, como Augusto disse, é o problema do emprego, que às vezes a pessoa não consegue, o trabalho de faculdade, quantas pessoas já me procuraram querendo técnicas de como apresentar trabalho na escola, porque não na escola, na faculdade, porque não consegue. Gente, claro, a gente tem os cursos de oratória, mas às vezes é preciso uma terapia para você se conhecer melhor e entender o que se passa na sua vida, por que é que você trava. E aí, Ana, eu queria que você falasse agora há pouco, eu queria que você falasse um pouco mais, agora há pouco você nos disse, né, sobre você não sabia o que acontecia com você quando você travava. E você falou sobre influência dos pais. Quarta-feira retrasada, nós fizemos uma live aqui falando sobre pais e filhos, educação, criação, o que tudo influencia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, com base no teu conhecimento como psicóloga, e agora também usando essa ferramenta maravilhosa que é a hipnose. Realmente, é muito importante para os pais que estão assistindo escutar esse relato. Eu relatei que no momento que eu precisava ler lá na igreja, na minha adolescência, eu passei mal. Então, teve vários episódios que os meus pais não se deram conta, não tinham consciência disso, eram totalmente leigos. Então, assim, para você pai e mãe que está assistindo, preste atenção. Se o seu filho, às vezes, não está demonstrando alguns comportamentos decorrente disso, desse medo de se expor. E outra coisa que eu deixo como dica e orientação, que vocês venham, como é que eu posso dizer? Incentivá-los a participar desse processo, a desenvolver. Porque por muitas vezes a gente tem medo de desconhecido. Então, assim, quando é criança, é um processo muito mais fácil de ser incentivado. Sabe aquelas festinhas de escola, aqueles eventos na igreja? Então, assim, incentive o seu filho aí. E se ele demonstrar um comportamento que não é adequado, que você procure um profissional. Para que o seu filho não venha carregar isso durante muitos anos. Que infelizmente foi o que aconteceu comigo e acontece com grande parte das pessoas. Recentemente, teve uma pesquisa que foi realizada se as pessoas tinham mais medo de falar em público ou de morrer. Você acredita que o maior medo foi falar em público do que morrer? Então, assim, o índice de pessoas que têm dificuldade de falar em público é muito grande. E, reforçando de novo, é um sofrimento muito intenso, para quem não sabe o que é isso. E foi o que o Augusto, vou reforçar o que o Augusto falou, que é algo que precisa ser tratado, porque tem tendência a aumentar, a desenvolver outras patologias. Eu, por exemplo, eu estava propensa a desenvolver uma depressão, porque eu me cobrava muito, afinal de contas eu sou uma psicóloga que não conseguia ocupar esse lugar. E aí, quando eu falava para algumas pessoas, as pessoas diziam assim, mas você é psicóloga, como é que você não consegue? Você ajuda tanta gente, né? Como é que você não consegue? Essa cobrança a todo tempo estava me matando aos poucos também. Então, assim, ó, para você que vem apresentando essas dificuldades ou conhece alguém, procure ajuda. Gente, hipnose, só para mim explicar uma questão, não é mágica. Não é você ir no consultório, marcar uma consulta de meia hora, 20 minutos, ou até mesmo o correto é 50 minutos e achar que vai resolver seu problema assim tão rápido, não.
vocês entenderam que existia um processo antes, que foi muito bem trabalhado na minha vida para me entender tudo o que acontecia. E quando eu fui para a hipnose, para o processo, foi um desejo totalmente meu. Entende? Era algo que eu queria para minha vida. Porque durante o processo da hipnose, você vai entender que o processo depende de você. Então, assim, ó, procure um profissional. A hipnose, realmente, é rápido e eficaz. Você não vai precisar levar anos na terapia, igual eu fiquei, para entender. Entendeu? E eu procurei a ajuda de vários profissionais em busca disso. Então, assim, somando tudo, quando a técnica apareceu, eu mesmo descobri. Eu falei assim, eu só preciso respirar. Olha só, sofri todos esses anos para descobrir que eu precisava respirar. Porque a gente tem tendência a ficar preso no sentimento negativo, permite que as emoções apareçam, não respira, trazendo todo o desequilíbrio para o nosso sistema. O que acontecia? Meu coração disparava, faltava o ar, a minha mão suava, praticamente entrava em pânico. Sabe, eu ficava pálida, tipo assim, alguém que tinha que socorrer. Tirar do estado que ela estava de sofrimento intenso. Ou seja, eu tinha que sair daquele lugar, eu tinha que sair daquele ambiente para poder voltar ao meu equilíbrio, ao normal. Só que aí que tá. Quando eu voltava ao meu equilíbrio, vinha a culpa. É horrível. Então, assim, ó, para pensar, a pessoa passa quase 15 dias sofrendo, gente. Esse sintoma de culpa acrescenta-se a uma lista. Ô, Ana Paula, só deixa eu te perguntar, você está usando 2 celulares aqui para a live, né? Eu estou usando o tablet e o celular. Ah, tá. Vê se um deles está saindo som, porque eu acho que está dando retorno. Se puder deixar ele no mudo, talvez esteja saindo som e esteja pegando o microfone, não sei. O que tiver sem estar conectado ao fone, baixar o volume dele, entendeu? Porque senão fica dando eco. Então, assim... Oi, vai falar aí, pai. Sim, não, eu só queria dizer, a Ana Paula usou, com ela entendeu, né, que ajudou muito a aprender, a entender a respiração, a importância da respiração. Só que, é por isso que eu sempre falo aqui, Ana Paula, nas nossas lives aqui, eu sempre digo, em qualquer terapia, seja a hipnoterapia ou outras ferramentas que forem usadas na terapia, é importante a pessoa se voltar, se conhecer principalmente, porque a Ana Paula começou a se conhecer, fazendo terapia, depois com a hipnose, e ela entendeu que a respiração ajuda ela muito, é um belo caminho com a respiração. Porém, para algumas pessoas, não é só a respiração, tem todo um contexto histórico, tudo aquilo, né, que a gente sabe que muitas coisas vêm desde a infância, desde a concepção, então por isso... Tá cortando? Eu acho que talvez o eco de algum das alto-falantes, não sei se seu ou se da Ana Paula, o Instagram está entendendo que é a sua voz está suprimindo a sua. Eu não sei. Eu vou ter que talvez trocar de celular. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, dá para ouvir, só que no decorrer do que você vai falando, às vezes começa a picotar, não sei qual o motivo. Tá, talvez seja o aparelho que não esteja com o Instagram atualizado, eu vou trocar de aparelho. Então, só para dizer que é importante se conhecer, para entender, e com um terapeuta, um profissional, né, capacitado, que conhece, a pessoa ter os caminhos para se conhecer melhor e entender, e junto com o terapeuta, encontrar o que ela precisa, qual é a ferramenta, o exercício que ela precisa, para que ela possa perder o medo. Então vai lá, Augusta. Eu acho que é bom você trocar, porque quando você vai falar o ouro, assim, ele corta, assim, o Instagram tá querendo sabotar. Tá dando às vezes umas cortadas. Bom, eu estava dizendo sobre os sintomas da glossofobia, né, que é o termo técnico para fobia, é o medo de falar em público, esse medo excessivo, que ela está toda baseada na ansiedade. Então você vai ver que a pessoa vai ter uma ansiedade incontrolável antes de falar em público, que a pessoa sente-se fisicamente desconfortável e passa a sentir náuseas e pânico. Pode ter aumento da frequência cardíaca, porque está associado a esses sintomas de ansiedade. Querendo ou não, como a Ana Paula falou, no curso que ela fez, foi a sensação de fuga. Então eu quero sair daqui, eu quero fugir. E isso o nosso corpo nos prepara, por mais que é uma situação social, que a gente entende que a gente não vai sair correndo dali, que a gente vai ter toda
a cordialidade, a formalidade do local, mas o seu corpo ainda ativa respostas primitivas. Então você vai ter aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas, aumento da transpiração e inúmeras manifestações físicas que vão variar de pessoa a pessoa. Deixa eu ver se meu pai já pediu para entrar aqui. Sim, solicitou aqui. Vamos ver se agora nesse outro celular dele fica melhor. Então, assim, cada um tem que avaliar a sua resposta ante ao processo de falar em público. É normal e tem que se entender que toda vez antes de alguma coisa, quando você vai falar assim para um grupo de pessoas, é normal às vezes ter um frio na barriga, mesmo quem domina o assunto. Quantas vezes você não vê cantores aí, ou artistas super famosos que vão dar entrevistas, e nas entrevistas eles falam que antes de entrar no show, já fazem show há 20, 30 anos, mas a cada show antes de entrar, bate um nervosismo, às vezes a mão sua um pouco, fica um pouco transpirando. Isso é normal, porque é uma situação que por mais que você esteja acostumado, que você esteja familiarizado, é normal você ter isso. Então, também é tomar cuidado para não confundir este medo prévio a uma apresentação, por exemplo, a uma fobia, a um medo. Toda vez antes de alguém fazer... Aqui, eu creio que antes de fazer as lives, sempre dá uma... Por mais que, às vezes, a pessoa ela nem perceba, eu reparei esses dias que, às vezes, minha mão dá uma suada, o pé também, antes de começar toda a live. E no decorrer da live, isso vai passando. Eu fico agitado. Exato, então assim, a gente tem isso, mas vocês fazem live toda semana, pois é, mas é normal, então isso é normal. Preciso fazer terapia, eu, Augusto, para medo de falar em público? Creio que não, talvez para outras situações da minha vida, mas para essa não. Inclusive, já deixar meu relato aqui, que eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha uma timidez absurda desde a infância, tem videocassete meu na escola, tinha apresentação, vinha com o microfone, aí o povo falava, poxa, filho de radialista e com medo do microfone, medo de falar em público. Mas é porque meu pai é radialista, mas a gente tem que entender que cada ser humano é único, então cada um tem suas experiências. E eu tinha muito medo. Uma coisa que me ajudou foi a produção de vídeos para o YouTube. Eu tinha um canal que eu fazia lá vídeos de jogos e tal, isso bem antigamente. Isso me ajudou muito, porque ali eu comecei uma construção. Às vezes a pessoa tem medo de falar em público por causa de uma timidez, e pela falta da prática, isso persiste. Então, já dando uma das dicas aí, além da respiração, né, você controlar a sua respiração, uma respiração tranquila quando você vai se expor a um processo de falar em público, é de você também pratique sozinho, feche no seu quarto aí, se você mora com outras pessoas, e fique praticando, fale com as paredes, aproveite para falar enquanto você estuda, às vezes não é só técnica, mas experimente. Vai estudar alguma coisa, comece a explicar como se tivesse alguém ali que você tem que ensinar, como se você fosse o professor. Eu já fiz essa técnica comigo, funciona muito bem. Então, pratique, experimente, aproveite enquanto você pratica para talvez ir gravando alguma coisa que você queira estudar, o que você precise. Fala aí, pai, agora para ver como é que... Vamos lá, então. Bom, agora tá beleza? Tá me ouvindo? Tá melhor? Sim. Ótimo. Bom, agora há pouco eu falei até do curso de oratória. Quando eu ministrei junto com um amigo esse curso de oratória, claro que eu usei algumas técnicas que vêm junto com a hipnose, né, quando a gente aprende técnicas de hipnose, pronto. E foi muito, muito bacana, muito legal. Agora, Ana Paula, você já trabalhou com alguém, mesmo antes de você conhecer essa ferramenta que é a hipnose, você já tinha trabalhado ou está trabalhando com alguém que tem essa dificuldade de falar em público? Eu ainda não tive essa demanda. A maioria dos meus pacientes é transtorno de ansiedade e depressão. Grande parte é essa demanda. Mas de falar em público eu ainda não tive. Tô doida para atender. Porque é engraçado que a hipnose faz a diferença na nossa vida. E a gente quer fazer a diferença na vida de todo mundo. Então, assim, eu estava falando agora para uma amiga minha, nós não somos concorrentes, nós nos tornamos uma família em busca de transformar o mundo melhor, em poder contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas, o desejo tão intenso de desbloquear todo mundo. Então, assim, a gente acaba tendo uma percepção bem diferente. Ótimo. Já eu quero que você conta a técnica, para o pessoal conhecer um pouco mais. A gente sempre gosta aqui nas lives de mostrar um pouco do trabalho que é feito com a hipnoterapia,
e já já você fala qual é a técnica, explica como funciona essa técnica, e a gente vai falar também sobre a questão da respiração, que acho que é importante. Até a respiração, ela é, para você que tem dificuldade, tem medo de falar em público, para você que tem fobia, síndrome do pânico, ansiedade, enfim, a respiração ela é importante, claro que ela é vital para a vida, mas ela é importante quando você sabe respirar, que está diante de uma situação conflituosa, a respiração ela é importante, até na hora de você se alimentar, a respiração é importante. Então, vamos falar daqui a pouquinho mais sobre respiração, e o Augusto também vai trazer mais algumas técnicas, né, Augusto, que podem ajudar, tá? As pessoas podem, com essa live, entender um pouco como funciona, usufruir um pouquinho dessas técnicas, de alguns exercícios e atividades, e transformar a sua vida, começar a transformar a sua vida, começar a se conhecer, porque... Imagine você que tem dificuldade para fazer qualquer coisa na vida, de se expressar, na hora de comer tem algum tipo de problema, você aprender a respirar. E quando você se toca, virou a chavinha, você fala, não é verdade? Você começa a olhar mais para você, começa a se conhecer mais a partir daí. Então, o exercício, o que a gente fala aqui na live, o que a gente aprende, aprendendo muito hoje com a Ana Paula, é bacana, é legal. Então você que está nos assistindo, você que nos ouve, e nós estamos agora, né, Augusto, tanto no Spotify como no Deezer, no Google Podcast, estamos em outros tantos aí agora. Então você que ouvir depois esse episódio, que agora nesse momento é live, nesta quarta-feira, preste bastante atenção. No Google você pode buscar bastante informações. Pode falar com o Augusto, com a Ana Paula, pode falar comigo pelo Messenger, pelo Insta, que a gente vai passar informações sobre hipnose, sobre atividades, como você pode melhorar a sua vida. E, claro, você também marcar uma primeira sessão para você conhecer a hipnose. A Ana Paula tem, além da hipnose, é psicóloga, então tem várias outras ferramentas também que ela pode usar e ajudar você a transformar a sua vida, porque é possível, né, Ana Paula? Eu acho que chegou algum momento da sua vida que você achava que você não conseguiria mudar essa chave? Chegou algum momento? Chegou. Eu achei que não era possível mais. Então, o que eu aprendi? Vou aprender a viver desta maneira. Mas não era isso que eu queria. Algo aqui dentro me incomodava. Algo me atraía. Eu queria muito ocupar aquele lugar. Entendeu? Então, eu não conseguia, na verdade, encontrar paz. Ficava aquele conflito todo o tempo. E aí, que quando eu descobri a hipnose e me apresentaram, eu rapidamente me coloquei à disposição. Falei assim, eu vou tentar. Eu já tentei várias coisas. Tudo que eu tentei contribuiu muito para o meu processo. Entende? Tanto a psicoterapia para o meu autoconhecimento, para mim compreender melhor toda a minha história. E o curso de oratório me ensinou muitas técnicas. Entende? Eu fui muito acolhida. Realmente era um processo muito natural. Mas, infelizmente, naquele momento, eu não conseguia. Porque se tratava de uma doença que precisaria de um profissional. Entende? Não é que curso de oratório não funciona, gente. Funciona sim, é excelente. Vocês vão encontrar muitas técnicas, como se apresentar, como falar. É excelente. Mas se você se encontra com algum tipo de fobia, você precisa de um profissional. Para que venha te auxiliar nesse processo. E eu quero dizer para você que assim como eu consegui, você também consegue. Ô Ana Paula, eu sempre costumo, com as pessoas que me procuram, que a gente começa a fazer terapia, hipnoterapia, uma das primeiras coisas que eu gosto de dizer para as pessoas é o seguinte: você não nasceu com isso que você está me trazendo. Então entenda que um dia você foi como um caderno que você compra numa livraria, não tem nada nele. Você nasceu assim. Só que aí a gente vai fazendo rabiscos, né? Querendo ou não querendo, a gente vai rabiscando às vezes. Algumas páginas a gente escreve bonitinho, noutras a gente
faz uns garranchos, e aí a gente vai acumulando isso. Então, por isso que eu digo, é o autoconhecimento, quando você conhece técnicas e você começa a usar, que as coisas começam a fazer sentido, que você começa a entender, você percebe que você nasceu limpo, perfeito, sem nenhum problema, e sem nenhum lixo. Eu também gosto de falar do lixo, lixo psicológico que a gente vai acumulando ao longo do tempo. E quando a gente começa a tirar esses lixos, a gente começa a jogar fora, começa a fazer sentido. Então é isso que é importante. E você falou algo aí, a gente já tinha conversado sobre isso, é que, olha só como a hipnose é uma ferramenta maravilhosa. A gente, quando tem a vida transformada, a gente quer transformar a vida de todas as pessoas. E o mais importante de um terapeuta, do terapeuta para o paciente, é o acolhimento. E a hipnose nos mostra isso, que é mais importante do que qualquer exercício, do que qualquer ferramenta, é o acolhimento. A partir do momento que a pessoa chega na nossa frente, que chega no consultório, que chega numa clínica, é o acolhimento. A pessoa se sentir acolhida, sem julgamento, sem olhar para ela, que infelizmente acontece, né, de alguns profissionais já começarem numa terapia a julgar. E a maioria dos terapeutas que eu conheço tem tido esse sucesso no trabalho por causa do acolhimento. Então, a Ana Paula deu essa demonstração para a gente, que com um acolhimento num curso de hipnose, bem acolhida, alguém que sentou ali à sua frente, né, Ana Paula, com alguns minutos entendeu, encontrou uma ferramenta, uma técnica que te ajudou e que hoje você está aí, espalhando alegria, harmonia e amor para o povo de Sinop, na região de Mato Grosso, e agora para o pessoal que nos acompanha também aqui pelas redes sociais. Parabéns aí, e muito legal, e mais uma vez obrigado por você estar com a gente, trazendo e se disponibilizando a trazer essas informações, que é sempre importante. Eu acho que agora, Augusto, sim. Então, eu ia dizer aqui que tem o site que eu estou aqui seguindo para trazer dicas para vocês, que ele também lista por que a gente tem medo de falar em público. É importante entender também que são inúmeros fatores e que às vezes esses fatores podem estar combinados. Então, o primeiro deles é, obviamente, o fator psicológico. Então, aqui é muito complexo para a gente falar só nesse tempo de live, mas basicamente, como a construção de cada ser humano é única, dependendo das emoções que ele tiver na vida, as experiências que ele tiver, vão moldar fatores psicológicos que vão, de uma certa forma, criar essa trava, e ele não vai ter um bom resultado no momento de falar em público, né? Acaba deixando a pessoa desconfortável. O outro, são 4, o segundo fator seriam os pensamentos negativos. Então tem pessoas que, às vezes, pensam que o mundo todo, o tempo todo, está julgando ela e sempre julgando de uma forma negativa. Então, às vezes, aquela pessoa, o medo dela de falar em público se baseia no eu vou ir lá falar em público, aquelas pessoas vão ficar me julgando, com certeza vão estar me criticando, falando mal de mim, percebendo um pelo a mais que está aqui fora do lugar. Então, isso também é uma construção psicológica, obviamente, mas a gente vai listando, né? Então, esses pensamentos negativos também são um fator para que a pessoa tenha esse medo, esse receio, até às vezes uma fobia realmente de falar em público. Eu venho dizendo esses fatores para que você possa se analisar. Também existem situações específicas que a pessoa pode sofrer, porque às vezes a pessoa fala bem em público com um pessoal, às vezes fala bem em público numa situação, mas em outras acaba tendo esse medo. E as situações são, por exemplo, não possuir prática. Uma das dicas que eu dei é você praticar para que você possa ter essa desenvoltura, para que você possa encontrar os melhores tempos para você respirar, os melhores tempos, a melhor forma de você falar, a melhor forma de você se falar, tanto da forma verbal e não verbal, né? O seu corpo também tem uma expressão. Observação. Então, observação entra quando você está com um público que, às vezes, você vê o pessoal falando, nossa, hoje o público está difícil, hoje o público está complicado. E isso já se associa à diferença de nível. Então, uma das coisas que pode prejudicar alguém na hora de falar em público é quando essa pessoa vai falar para pessoas que ela sabe que tem um domínio maior do que ela vai falar. Então, ela vai falar da hipnose. Aí ela vai e sobe num palco onde estão os maiores hipnoterapeutas do mundo, os mais renomados. É claro que isso vai promover o medo de falar em público.
Ah, mas então sempre que eu for falar com um público assim, eu vou ter medo? Não necessariamente. Talvez esse medo seja desencadeado por uma ansiedade não controlada, alguma coisa que a terapia também pode te ajudar. E a falta de habilidades para falar em público, e esse ponto vem para reforçar os cursos de oratória que têm a sua importância. Falar em público demanda toda uma forma. Não é só abrir a boca e falar. Tem uma forma de respirar, uma forma de você falar melhor, uma forma de você posicionar o seu corpo. Se você estiver sentado ou de pé, tem diferenças. E isso a gente vê como é efetivo os cursos de oratória, puxando um pouco de história, que a gente pode voltar lá no nazismo, que tem os documentários mostrando hoje que o Adolf Hitler, ele fez cursos de oratória, e esses cursos incluíam tanto a forma de como se comunicar para parecer grande, para falar como um líder para o povo, e o povo se sentia assim porque essas técnicas funcionam, e sempre vão funcionar, porque nós somos animais, e, por exemplo, agora se você está aqui paradinho assistindo a live, o seu olho está detectando várias coisas aqui dos nossos movimentos ao seu redor que você às vezes nem está percebendo porque não é o seu foco, mas isso está te trazendo informação. Então, quando um bom orador, com a prática, com as técnicas, vai falar e para o público dele, ele aplica no público, o público nem vai perceber, mas vai perceber às vezes uma grandeza naquele orador, vai perceber que ele sabe, que ele domina o assunto, e às vezes ele nem domina muito o assunto, mas a forma de se expressar verbal e não verbal, né, que seria a sua forma física, elas importam muito. Então são esses 4 pontos que você tem que analisar. Seus fatores psicológicos, seus pensamentos negativos, essas situações específicas em que você se encontrou. Às vezes você estava numa situação que te criou um trauma de falar em público, mas talvez em outras situações você se saia melhor. A terapia pode ajudar você com esses traumas e também criar essas habilidades. A terapia é importante, mas seria interessante também se você tivesse a oportunidade de estudar um pouco como falar em público, a que público você vai falar, ter essas habilidades para que quando chegar na hora H, você tenha aqui aquele nervosismo normal de toda a apresentação, mas que você tenha essas habilidades, porque quando a gente tem o conhecimento, a nossa mente se expande, quando a nossa mente se expande, ela não volta mais o que era, e quando você tem esse conhecimento, você tem segurança. Quando a gente sabe de alguma coisa, a gente se sente seguro, a gente não tem medo. Por que as pessoas têm medo de muitas coisas, por exemplo, do universo, alienígenas, essas coisas? Por conta da ignorância. E a ignorância, ela está caminhando de mãos dadas com o medo. Nós falamos, e eu vou reforçar, porque algumas pessoas estão chegando agora para nos assistir pelo Insta e também pelo Facebook, que a gente até usa, né, o medo de falar em público. Bom, medo todo mundo tem. A gente usa o medo porque isso se popularizou essa palavra. Na realidade é a fobia mesmo, que daí é o excesso de medo, que não é bom. Por exemplo, antes de fazer a live, né, dá um friozinho na barriga, o Augusto disse que a mão suou, e eu fico bastante agitado, porque a gente fica, claro, ansioso, normal, todo mundo também tem um pouquinho de ansiedade, isso é normal, a gente fica pensando como é que vai ser a live, que vai acontecer, isso é normal. Agora, a gente está falando realmente da fobia, de quem trava, de que tem, o problema é sério mesmo, tem gente que não consegue falar, porque daí dá dor de barriga, tem que sair correndo para o banheiro. Enfim, então é sobre isso realmente que a gente está falando, porque ter um medinho de falar em público, a gente aí não tem jeito. Eu estou no rádio já há 20, estamos em 2001, eu estou na comunicação há 29 anos, fazendo agora no mês de julho, 29 anos. Um pouquinho mais, vamos colocar 30 anos para ficar bem redondo. E eu tenho frio na barriga, eu trabalho, sou celebrante de casamento, já ministrei curso, já fiz palestra, já me convidaram para fazer algumas palestras em algumas áreas que eu nem dominava, mas é óbvio, a gente tem que aprender e aceitar o convite. Dá dor na barriga? Dá um friozinho na barriga? Dá. As mãos suam com certeza. Fica agitado? Fico, mas a gente vai, né? E às vezes esse medinho, né, Ana Paula, essa mão suada, dorzinha na barriga, frio, a borboleta na boca do estômago, é isso que nos faz querer fazer mais. Isso é um medo que também é prazeroso, né? Se torna, né? Porque assim, ó, antes de começar a live, eu tava com friozinho na barriga. Mas, ao decorrer da live foi passando e eu estou muito tranquila. Em outro momento, eu, infelizmente, nem teria aceitado o convite. Entende? E o fato de eu poder falar não para vocês ia me gerar um grande sofrimento. E hoje
Hoje, quando a live acabar, eu vou ficar muito feliz. Eu já estou muito feliz, mas quando acabar, eu vou me sentir assim, realizada. É a primeira vez que eu participo de uma live. Porque eu comecei pelos stories, porque eu não tinha coragem nem de aparecer lá. E aí meu marido falava assim, ai, faz um vídeo, grave. Eu falava, não consigo, não quero. E meu marido, mas você precisa começar, você precisa... Não. Eu vou seguir minha carreira sem mexer com isso. E depois do curso, no dia seguinte, eu já fiz um story, contando, me apresentando para as pessoas, porque muita gente conhecia a minha história, eu não tinha vergonha de contar. E as pessoas ficaram assim impressionadas, né? Como é que pode? Ela tão rápido, ela tinha tanto medo, ela não conseguia, ela nunca apareceu. E no dia seguinte eu tava lá. E de lá pra cá, assim, sempre que eu tenho oportunidade eu apareço, porque às vezes eu não apareço porque eu não tenho tempo. Mas é a primeira vez que eu estou numa live. Olha aí, parabéns. E a gente fica honrado de você estar aqui com a gente, a sua primeira vez numa live, e a gente se sente muito gratificante, né, ver como a hipnose te ajudou, como vem mudando a sua vida, e que a gente está aqui também podendo proporcionar para você esse momento e estar junto também com ele, que de uma certa forma eu creio que vai ser marcante, você vai lembrar a primeira live que eu participei, foi com o Augusto, com o Nelson. Realmente, vai ficar marcado pro resto da minha vida. E enfatizar mais uma vez que eu me formei no estado de Rondônia. Então estou voltando aí, anos depois, e ainda numa live aparecendo para tanta gente. Então, assim, é motivo de muita alegria para mim. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Ô, Ana Paula, você falou que você entendeu que o que faltava para você, principalmente, era a respiração. Hoje, qual a técnica de respiração que você indicaria para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade e que pode ser que a respiração seja um dos problemas como era o seu e que possa ajudar? Qual seria a forma que você indicaria para essas pessoas de respirar, de ter mais qualidade com a respiração correta? Realmente, a técnica que eu vou falar agora, eu tenho indicado para todos os meus pacientes e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, que se chama a respiração Mazu. Então, você permite que o ar entre pelo seu nariz contando até 5, você segura contando até 5 e você solta. Realize esse processo por várias vezes. Você entra num estado de relaxamento, onde todo o seu organismo entra num estado de equilíbrio. E aí você vai conseguir se comunicar melhor, você vai conseguir dormir melhor, que é o que muita gente procura. Eu uso essa técnica para começar a dormir. Você usa? Eu uso. Eu uso só quando eu me pego numa situação desconhecida. Porque quando é o desconhecido, a gente fica um pouco nervoso, né? A gente tem tendência a ficar um pouco ansioso, o que é normal diante da situação. Então eu acabo utilizando, sim. Antes de começar aqui com vocês, eu fiz novamente, né? Me recordei de tudo, realizei a técnica. É fantástica, gente. Se vocês que estão nos ouvindo, pratiquem. É muito simples, vocês perceberam. Permita que o ar entre pelo seu nariz contando até 5. Que você segure contando até 5 e que você solte. Faça esse processo por várias vezes. Vai fazer muita diferença na vida de vocês. Inclusive, entra nas dicas aqui. Pode... Não, pode falar. As dicas são 5 técnicas para poder te ajudar, de uma certa forma, talvez a não perder o medo, mas a te controlar o medo na hora de você falar em público, que é, primeiro, acalmar o seu corpo. E para você fazer isso, você tem que controlar a respiração. Porque aqui vira um loop infinito se você não se controlar. Se você não controla a respiração, você vai ficando nervoso e você vai tendo tensão muscular. E para a gente respirar, a gente precisa usar os músculos, mas eles também vão ficando tensos. Então você começa a ter uma respiração curta, e quantas vezes você não vê alguém que está nervoso, normalmente apresentando trabalho na escola, começa a falhar, assim, porque a pessoa não está conseguindo inspirar profundamente, encher os pulmões. Isso vai ajudar todo o corpo, porque vai oxigenar todo o corpo, principalmente o cérebro. A gente precisa de bastante oxigênio para que ele funcione bem,
e as palavras saem daqui. Então você, além de respirar bem, você vai permitir que sua musculatura vai te permitir respirar melhor ainda, e também vai oxigenar o seu cérebro, de uma certa forma te acalmando, e que o raciocínio seja melhor feito. Muitas vezes as pessoas têm provas orais, por exemplo, e dão um branco, porque naquele momento a respiração se torna curta. O oxigênio não consegue chegar em níveis adequados ao cérebro, e aí a pessoa começa a ter as falhas, os brancos, por quê? Porque ela não consegue lembrar. O cérebro sem um combustível, um dos combustíveis dele é o oxigênio, ele não vai conseguir funcionar direito. Então a respiração é fundamental para te ajudar a ficar mais tranquilo fisicamente e também na sua parte cerebral. A segunda técnica é reavaliar suas sensações sobre falar em público. Às vezes a pessoa, como a Ana Paula falou, pensava que chega num ponto que pensa, tá bom, a vida é assim para mim, acabou, não tem para onde ir, eu tenho que me acostumar. Não, você pode fazer uma reavaliação. Às vezes, algum ponto você consegue perceber e conseguir controlar. Por exemplo, aqueles pensamentos negativos que eu falei. Talvez se você mudar a sua perspectiva, que já é a terceira dica, ver de um outro ponto. A gente consegue enxergar situações do cotidiano de um outro ponto. Talvez se você perceber que são os pensamentos negativos, por exemplo, que te atrapalham, que você pensa que está todo mundo te analisando o tempo todo, te criticando. E se você mudar a sua perspectiva, pensar assim, poxa, esse público está aqui para me ver e me ouvir, porque eles precisam de mim. Eles vão estar atentos ao que eu vou falar e não em mim. Já é uma mudança de perspectiva. Quando você pensa no que a pessoa vai prestar atenção nas suas palavras para absorvê-las e não em você, talvez os seus pensamentos negativos desapareçam, isso te ajude. 4, a preparação também é fundamental. Se a gente vier aqui fazer uma live sem nem conhecer sobre hipnose, sem nem ler uma linha sobre o tema, provavelmente a gente vai ter uma live horrível, nem vai fazer, é melhor nem fazer. Por quê? Porque se você não se prepara, o mínimo, para falar em público, sobre aquele tema específico que você vai falar, sobre o que você for falar, haverá o medo, haverá a dificuldade, porque como eu falei, a ignorância anda de mãos dadas com medo. Então quando você tem que falar em público sobre algo que você não está dominando, que você não tem o mínimo conhecimento, é óbvio que o medo vai vir, mas isso é para qualquer ser humano, porque você vai ter que falar, e às vezes aquela pessoa que está te assistindo ali, te ouvindo, ela conhece sobre o tema e ela vai perceber. Aí você vai ser desmascarado, e além do medo vai ter a vergonha e outras emoções aí. E 5 é encontrar mais possibilidades de falar. Volta a dica que eu já falei. A experiência é o que pode acabar, talvez, com o seu medo de falar em público. Porque às vezes você faz uma coisa que de primeira dá medo, de segunda também dá medo, de terceira já faz sentido menos. Quando você vê, você faz aquilo com uma naturalidade, uma tranquilidade, e o medo faz assim, ó, desaparece. E é obviamente que isso aqui são dicas básicas, dicas simples. Se você tem realmente uma fobia que você percebe, ou se é algo que você talvez já tentou fazer essas dicas aqui e não teve uma boa efetividade ou nenhuma, nós estamos à disposição atendendo online para que você possa melhorar isso, para que você modifique, para que você evolua esse fator na sua vida e você se livre disso. Estamos à disposição online, é só você entrar em contato. Para quem estiver ouvindo por algum podcast e não nos conhece, nós fazemos live no Instagram. Meu arroba é Augusto Moraes, do meu pai é nelsonlima.hipno, e creio que da Ana Paula, como é mesmo o seu arroba, Ana Paula, aqui no Instagram? Paula Anjos Psicóloga. Então, para quem quiser pesquisar, para quem está só ouvindo, só conhece a gente às vezes por podcast, você pode entrar em contato pelo Instagram, o pessoal do Facebook também, pelo Messenger, vocês podem perguntar. Se alguém quiser dar alguma declaração, creio que também está, às vezes aqui está com vergonha de falar na live, nossos directs estão abertos para que você possa falar, para que você possa tirar alguma dúvida, que talvez aqui você não se sinta confortável. A Ana Paula falou agora há pouco só voltar um pouquinho da respiração, para que o pessoal possa usufruir um pouco mais e fazer a respiração. Ela disse da respiração azul, mas de repente se a cor azul não for uma cor muito legal para você, né, você pode trocar, você pode colocar o rosa, pode colocar o verde, pode colocar o vermelho. Para mim o azul tá tudo bem, para você também, né, Ana Paula? O Augusto também. Colocar esse ar, gente, eu acho, talvez, não sei se a gente falou antes, colocar o ar no momento que você vai, por exemplo, você vai fechar os olhos para você fazer a técnica, e de olhos fechados você vai inspirar contando até 5. Enquanto você faz isso, você imagina que esse ar que vai entrando é um ar azul, um ar limpo, um ar geladinho, às vezes que o azul está associado ao frio, né, ao gelado, e esse ar vai entrando, te purificando e limpando, e quando você soltar esse ar, depois de ter prendido ele por aproximadamente 5 segundos, imagine que esse ar está sendo cinza, cheio de fuligem, de sujeira, levando aquele medo, levando aquelas sensações ruins, aquelas emoções, aquele estresse do dia a dia embora. Então o ar entra azul, limpo,
cheiroso, ou sem cheiro nenhum, mas limpo e fresco, e ele sai pesado e denso, mas pense que ao sair pesado e denso e cinza, ele está tirando isso de dentro de você, e você vai se tornando azul, ou da cor que você preferir. O azul associa essa leveza, né? Ao mar, uma brisa, talvez isso ajude. Ó, a De Paulo, que aqui falou que o meu ar é o branco que me deixa melhor. Pode encontrar o que você se sinta melhor. Para você, às vezes, o azul não representa, como meu pai disse, mas é uma ótima técnica para você controlar a respiração. E aí também a gente falou, né? Você vai puxar em 5, segurar em 5 e soltar em 5. Mas de repente, se você não está treinado para. Porque às vezes a contagem 5, e tem que ser na contagem do relógio, 5 segundos, respirar em 5, segura em 5 e solta em 5, talvez para você seja muito. Então você pode começar no 2, no 3, não tem problema. O importante é que você, quanto mais você vai aumentando essa contagem de respirar, de segurar e de soltar o ar, mais você vai se acalmando. Eu disse, Ana Paula, agora há pouco que eu, às vezes, uso para dormir. Não é toda vez, não, porque tem dia que eu tô deitando na cama e já tô dormindo. E até a gente vai construindo os caminhos neurais. E a técnica para dormir, ela vai se construindo. Então, de repente, você deita na cama, você já construiu um caminho neural com relação a isso. Você já vai deitando e dormindo. Então, para quem tem insônia, essa respiração, ela é sensacional e se torna, como a Ana Paula disse, automático. Então, você pode, de repente, para puxar o ar, você pode ter uma contagem maior, para segurar é mais difícil, e para soltar. Então você pode combinar a numeração, você pode puxar em 5, pode segurar em 4, pode soltar em 8. O importante é que essa contagem, quanto maior você ficar concentrado nessa contagem, mais você vai relaxar. Você vai dormir rápido, você vai acalmar o seu corpo, e é como a gente sempre fala, você vai acalmar o seu coração, você vai fazer uma limpeza muito bacana dos seus pensamentos, vai mandar o seu medo embora, vai limpar, como Augusto disse, esse ar vai sair com uma cor de fuligem, daqui a pouco o ar está entrando numa cor, a cor que você quer e saindo da mesma cor. É sensacional, você se acalma. Então a técnica da respiração ela é muito bacana. Ana Paula, eu queria que você falasse da outra técnica que foi usada no dia que você fez o curso e que foi muito legal, que você gostou e que te ajudou muito também. Eu vou tentar detalhar com mais riqueza de detalhes como paciente, para que as pessoas compreendam melhor como é que acontece a hipnose, porque algumas pessoas têm relatado que têm medo, porque querendo ou não é o desconhecido. O que aconteceu? Eu sentei na cadeira e ele sentou do meu lado. E aí ele me perguntou assim, o que estava acontecendo? E eu falei assim, eu gostaria muito de falar em público, mas infelizmente até o momento eu não consigo. E ele perguntou, o que acontece? E aí eu relatei, eu falei, olha, meu coração, eu tenho uma sensação muito ruim, desagradável. Ok. Aí ele perguntou assim, o que você gostaria de sentir? Eu falei assim, olha, durante uma apresentação, eu gostaria de sentir segurança. É isso que eu preciso. Na minha percepção, era o que eu precisava, de segurança. Aí ele perguntou assim, você já se sentiu segura em algum momento da sua vida? Eu falei, olha, eu me sinto muito segura quando eu estou dirigindo um carro. Afinal de contas, eu estou sob o controle daquele carro. Falou, ótimo, muito bem. Pediu que eu fechasse os olhos e respirasse da forma que a gente acabou de ensinar. Lembrando que a gente fica totalmente consciente, escutando tudo, os alunos conversando ao redor, porque foi numa sala. E aí ele falou assim, eu gostaria que você imaginasse uma TV na sua frente. E aí eu consegui imaginar a TV. Aí ele falou assim, gostaria que você se visse falando em público. Nossa, quando eu me coloquei nessa posição, veio todos os sintomas. Aí eu entrei em sofrimento. E aí meu coração disparava, e aí faltou o ar. E aí ele pediu para que eu fosse se afastando da TV. De acordo com que eu ia se afastando daquela cena, eu fui voltando ao normal. E ele foi realizando esse processo de aproximação e afastamento. Aproxima e afasta. Deixa eu tentar me recordar o restante aqui. O que aconteceu?
Bom, enquanto você vai recordando, só aclarar para o pessoal que essa é uma das técnicas, e existem inúmeras técnicas que a gente pode aplicar durante um atendimento, tanto online quanto presencial. Por isso que a gente fala que a hipnoterapia online, ela tem inclusive foi feito um estudo em 2020 a respeito das terapias em geral, não só a hipnoterapia, e mostrou-se que algumas linhas têm uma efetividade às vezes maior, porque a pessoa fazendo uma terapia online, às vezes em casa ela se sente mais confortável, ela se sente, e esse conforto dá mais liberdade para que ela fale coisas que às vezes, mesmo no consultório, confiando no terapeuta, ela não falaria, porque, como eu falei, a gente percebe muitas coisas ao nosso redor, cheiros nos interferem, muitas coisas. Quando você chega em casa, às vezes você já nem percebe o cheiro da sua casa, mas aquilo, de uma certa forma, às vezes acalma, você desconecta do mundo exterior. Então, nós temos muitas interações com o ambiente. Então, a terapia online também tem efetividade, e essa técnica, por exemplo, você percebe que é só imaginação, que é a base fundamental dessa técnica e de várias outras que a hipnose utiliza. Então, para imaginar, você não precisa sair do seu lugar onde você está. Precisa ter só uma boa internet, ali, uma boa conexão e um local confortável, que ninguém vai te incomodar, para que você possa fazer terapia. Não existe a necessidade de, nossa, preciso de toda uma parafernália. Não. E aí, Ana Paula, conseguiu recordar? Consegui. E aí, ele me perguntou como é que eu estava me sentindo ocupando aquele lugar. Aí eu falei, olha, é horrível aquele lugar. A forma que eu me sentia fisicamente, né, os sintomas. Mas aí eu falei assim, o mais engraçado é que era um negócio tão natural, era eu. Naturalmente, não tinha nada disso. E ele falou assim, como é que seria agora? Voltar lá ocupar aquele lugar, tendo a mesma sensação que você tem quando você está dentro do carro. Falei, vai ser ótimo, né? Eu vou estar no controle da situação. Vai ser excelente. E um processo muito natural, o que é que eu faço dentro do meu carro? É automático. E aí aconteceu dessa maneira. Voltei lá, me colocando num posicionamento onde eu estava dentro do meu carro. E aí, quando eu ocupei aquele lugar de um posicionamento diferente, eu me dei conta que era um processo realmente natural, que eu queria ocupar, que era muito agradável e que eu só precisava respirar. Que não tinha nada além daquilo durante o processo. Então, assim, e aí, quando ele pediu que eu abrisse os olhos, automaticamente eu falei, eu só precisava respirar, eu não precisava de mais nada. Tava tudo tranquilo, era eu, muito espontânea. Assim, realmente o que eu sou de verdade, conversando para várias pessoas. E aí ele perguntou assim, e daqui para frente? Não, primeiro ele me perguntou assim, eu quero que você ocupe aquele lugar novamente. Reforçando que tinha dado certo. Como é que você imagina ocupando aquele lugar? Nossa, foi a sensação assim, tranquila. Diferente do primeiro momento, quando ele me colocou para imaginar. Quando eu imaginei, meu corpo saiu do controle. Quando ele me colocou naquela posição, no final, estava muito confortável. Estava tão natural. Que é o que está acontecendo agora, conversando com vocês. Naturalmente. Então, assim, foi fantástico para mim. Foi realmente um divisor de águas. E o que tem acontecido aqui na clínica, nos meus atendimentos com a hipnose. Entende? É algumas técnicas que a gente utiliza que traz um resultado muito rápido. O paciente tem esse insight, assim, do que ele precisava. Da ferramenta que seria adequada para ele naquele momento. Porque se tratava de mim, não se tratava do professor. Só eu que tinha a ferramenta. Eu sabia como resolver. Só que aquilo não estava tão consciente para mim. Eu precisei passar por um processo, porque a hipnose ela tem um objetivo de alcançar o nosso subconsciente, onde estão nossas emoções e a nossa memória. Então, quando eu me coloquei naquele lugar, eu tive o insight da ferramenta que eu precisava. Reforçando que não significa que você que está nos ouvindo vai precisar da mesma ferramenta. Talvez você precise de outras ferramentas. Ferramentas essas que está dentro de você, que é sua. Que você precisa de alguém para te auxiliar nesse processo. Que foi o que eu precisei. Eu precisei que o Kim Matos me auxiliasse nesse processo. Um processo que eu realizei, um processo que dependia de mim,
e que foi as ferramentas minha. Por isso que se encaixou tudo perfeitamente, porque era tudo sobre eu. Pois é, você falou, é claro que tudo isso, você que é a responsável, e eu costumo falar isso para o cliente e para os clientes, né, vocês são responsáveis, mas obviamente, você falou do professor, ele entrou há poucos aí, o Kim Matos, seja bem-vindos, e ele, né, foi o condutor disso que aconteceu contigo, ele que te conduziu, inclusive você acabou de fazer nesse final de semana um treinamento, né, com o Kim. Sim, eu fiz o treinamento de hipnose clínica, onde eu aprendi mais técnicas ainda, entende? Então, assim, eu fiquei muito encantada com o protocolo de emagrecimento, fantásticos resultados, com o tratamento de fobia, entende? Com poucas sessões, tem um resultado, assim, excelente. Ele até realizou uma técnica com uma aluna dentro da sala que tinha fobia de perereca, rã, sapo. E foi incrível o resultado. Só para você ter ideia, ela não conseguia nem... Ela sofria só de imaginar. E ela sofria só de olhar no celular. Ou seja, o animal nem precisava estar ali. Mas só dela pensar ou visualizar, ela mudou o emocional dela todo muito rápido. Ela entrou no estado de sofrimento, assim, em questão de segundos, só de relatar aquilo. E depois da técnica realizada, ela conseguiu ver a perereca no celular, conseguiu compreender quando ela estiver longe. Não é que as duas vão ser amigas, né? Não. Mas que aquela intensidade de sofrimento não existia mais. Porque é isso que a gente quer. A gente não quer viver sofrendo mais. A gente não quer essa perturbação todo o tempo. Esse medo constante. Na verdade, a gente deseja viver em equilíbrio. Essa é a nossa busca. E então, assim, você... Ah, tá. Às vezes dá um fade, a gente pensa que o outro terminou, mas a gente sofre vendo as coisas, mas a gente sofre muito mais imaginando. E a hipnose é uma ferramenta maravilhosa na ressignificação daquilo que a gente imagina, das fotografias mentais que a gente guarda e depois vai trazendo essas fotografias e cada vez mais piorando essas fotografias, essas imagens. Então, com a hipnose, as pessoas conseguem, quando elas se permitem, elas conseguem ressignificar e pode ter certeza que essa aluna, conhecendo agora profundamente as técnicas, é claro que obviamente ela vai ter que dar sequência à terapia, para que ela de repente, tá, Ana Paula, ela pode ser amiguinha da perereca sim, sem problema nenhum. É possível, com certeza, né? Eu entendo que, assim, às vezes o ponto da fobia, que talvez a Ana Paula tenha dito da amizade, porque, assim, às vezes a pessoa pensa, poxa, mas vai tirar minha fobia de aranha, minha fobia de cobra, e aí eu vou pegar esse animal, não vou ter mais preocupação. Não é esse o trabalho, a gente vai dessensibilizar a fobia e ressignificar, para que você possa ver esse animal e não entre num sofrimento como se, meu Deus, esse animal está vindo aqui para me matar agora, às vezes vendo uma foto no celular. E para quem não acredita em nós, na questão da velocidade do tratamento, da hipnose, na aplicada terapia, por exemplo, nas fobias, se quiser acreditar em nós, tem o YouTube, pesquise, tem inúmeros vídeos de hipnoterapeutas fazendo, às vezes, sessões ali em vídeos que conseguem ajudar as pessoas, às vezes, para a vida toda. Então tem vídeo do próprio Kim, tem do Lucas Naves, tem do Pyong, tem vários outros hipnoterapeutas no YouTube que você vai encontrar e ver esses vídeos e comprovar o que a gente sempre fala aqui. Hipnose aplicada à terapia é excelente, porque vai lá no problema da raiz e resolve com muito mais velocidade que outras linhas terapêuticas. Ah, não acredito nisso? Pesquise no Google, que também tem trabalhos científicos mostrando, em comparação a outras linhas terapêuticas, como a hipnose é mais apta. Não estou dizendo que outras linhas não são efetivas, ou que não vão servir para você, não é isso. Só que hoje, no mundo onde a gente tem cada vez mais velocidade, a gente quer mais internet mais rápida, que a nossa encomenda chegue mais rápido, que as coisas se resolvam mais rápido, que as situações se resolvam, a terapia também precisa se atualizar. E a hipnose vem, apesar de ser uma ferramenta desde que o homem existe, ela vem mostrando como aplicada a terapia a gente consegue resultados excelentes.
E mais uma vez reforço, se você tem desejo de experimentar a hipnose, de conhecer, de fazer um trabalho terapêutico, nós 3 aqui estamos à disposição para que você possa fazer atendimentos online e também creio que presencial. Quem quiser falar aí primeiro, meu pai ou a Ana Paula, sobre atendimento presencial, se fizer, onde fazem? Eu só quero dizer que depois que eu conheci a hipnose, eu perdi um medo que era muito forte. Não que eu perdi o medo, mas a fobia mesmo de agulha, de injeção. Tá, gente? Eu era maluco. Agora eu já tomei a vacina, tomei a vacina da gripe, tomei a primeira dose da vacina da Covid, e tô lá, tá aplicando, e eu tô aqui fazendo selfie, tô nem aí mais, sabe, gente? Então, que é hoje um dos grandes problemas nessa pandemia, com a vinda da vacina e outras vacinas, as pessoas terem pavor de agulha, de tomar injeção. Quantos vídeos a gente vê e muita gente acaba até virando meme, dando risada, daquelas pessoas que às vezes até acabam desmaiando com medo de agulha. Eu perdi esse medo que eu tinha, esse medo excessivo. Na verdade, acho que eu nem tenho nenhum tipo de medo de agulha mais, para dizer a verdade. Então, é possível com a hipnose, sim. Então, como o Augusto disse, né, Paula, a gente pode... As sessões, as consultas, como queiram, presencial, são importantes. Mas para quem está distante, para quem, por exemplo, está me ouvindo falar, está vendo, o Augusto, a Ana Paula, porque assim, tem aquele negócio de tem que bater o santo do terapeuta com o do cliente ou do paciente, também tem que bater, muitas vezes não bate. Identificação, empatia, simpatia, ou seja, se não bater, não vai. Então, se está batendo o santinho de você com algum de nós e você precisa perder algum excesso de medo, tem alguma fobia, fale com a gente, porque onde você estiver, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, em Hong Kong, nos Estados Unidos, enfim, na Argentina, na Bolívia, não tem problema. Pode falar com a gente, porque as terapias online, elas também são efetivas, Ana Paula. E você também trabalha, né, com as terapias online? Eu trabalho com terapia online e realmente é eficaz. Tanto quanto a presencial, os resultados é o mesmo. Então, hoje eu atendo online, atendo presencial na Clínica Evidência, em Sinop, estado de Mato Grosso. Então, caso alguém tenha interesse em se comunicar comigo, pelas redes sociais, tem o meu número, o meu Instagram é Paula Anjos Psicóloga, eu me coloco à disposição. Caso você tenha alguma dúvida, quer compreender melhor de fato como é que é, eu estou pronta para esclarecer. Eu me coloco à disposição. É só entrar em contato e me chamar que eu respondo. Bom, quem quer fazer terapia, fale com a gente. Agora, quem quer se tornar um terapeuta, lembrando, né, agradecer o Kim por estar acompanhando a gente. O Kim vai estar aqui na região de Cacoal, que é a nossa região, e Ji-Paraná, em agosto e setembro. Eu só não sei em qual cidade que ele vai estar primeiro, né? Mas está aí. Kim Matos com 2M, com 2Ts. Kim Matos Oficial é o Insta dele, para quem quiser informações desses cursos que ele vai dar. Ele vai dar de regressão e também hipnose clínica. Em agosto, numa dessas cidades que eu disse, ou é Cacoal, Ji-Paraná, e depois... É Ji-Paraná em agosto? Agosto é Ji-Paraná, dia 27, 28 e dia 29. Isso. E em setembro em Cacoal, então, com outro treinamento. Bom, então, gente, eu acho que é isso. Acho que deu para falar um pouco sobre... né? Porque esse tema pode se expandir aí. É um tema muito grande, fobias e a glossofobia, né? Que é a fobia, o medo excessivo de falar em público. E já ficou o recado, se você pensa que precisa fazer terapia, estamos à disposição. Se você pensa que alguém que sofre desse mal, gostaria, ou as nossas palavras aqui hoje, as técnicas que a gente passou, as ideias, puderem ajudar, envie esta live, se você estiver vendo pelo Instagram, no Facebook, ou se você estiver escutando no Spotify, todos esses agregadores, né, de podcasts, é muito fácil você compartilhar. Se você quer ouvir depois de novo, mas eu não tenho Spotify pago. Os podcasts são gratuitos em todas as plataformas. O Spotify não tem nem anúncio, você pode deixar baixado, inclusive. Porque eu não tenho Spotify. Não tenho Spotify pago, por exemplo. E eu escuto todos os podcasts enquanto estou na academia ou andando por aí, tudo pelo Spotify.
Mas você pode, creio que também depois vai para o YouTube aqui, o canal do meu pai lá, é Nelson Lima Hipnose, eu não me lembro agora. Então, também vai estar lá e você pode assistir, baixar. Então fica aí, se você puder mandar para as pessoas, para que mais pessoas nos conheçam, nos sigam. Toda quarta-feira estamos aqui fazendo live, talvez não quarta que vem, ou talvez sim. Quarta mas... não. Quarta é férias, né? Eu vou para Bolívia, onde está o Augusto, vou para Cochabamba. E aí, mas às quartas-feiras a gente faz live. Se você quer ver algum tema, por exemplo, a Ana Paula falou de emagrecimento, de fobias, nós temos lives sobre isso. Temos live com o Kim aqui também, para quem quiser conhecer ele, como meu pai falou, em relação aos cursos. Temos inúmeras lives salvas no IGTV, salvas no Facebook, salvas no Spotify. Tá tudo lá para que você possa assistir na hora que você quiser, ou ouvir na hora que você quiser. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, que compartilhou, que deu coraçãozinho, que está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Agradecer a Ana Paula por estar aqui presente, por ter se disponibilizado esse tempo para poder vir falar, para poder comunicar, e também agradecer por ser a primeira live que você está participando. Também agradecer a meu pai por mais uma vez estar disponível para que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês, para que vocês possam entender sobre certos temas que às vezes pode ter alguma dúvida ou alguma situação que te aflige. Também aceitamos dicas de temas, para quem quiser mandar algum tema aí no direct, quem tem nosso WhatsApp ou no Facebook, estamos à disposição, porque toda uma live por semana parece que não é muito, só que os temas vão indo, a gente precisa de novos temas. Se também você tiver convidado para poder indicar, nos indique, que a gente vai analisar se é possível trazer essa pessoa. E é isso. Agradecer mais uma vez a todo mundo e até a próxima. Ana Paula, dizer que você foi fenomenal, maravilhosa, primeira live. Olha só, e a live, acho que é a maior live que nós já fizemos até hoje, tá? Você já começou nos ajudando e muito, contribuindo muito. Parabéns, a nossa gratidão a você por se disponibilizar. Eu sei que seus dias são corridos, se dividindo igual a gente, né? Com filho, com esposo, e tá aqui hoje. Parabéns, nossa gratidão a você. Eu quero agradecer ao Augusto e ao Nelson pelo convite. Foi uma honra, eu estou muito feliz por este convite. E como você relatou, é a minha primeira live, vai ficar marcado pro resto da minha vida. Quero agradecer também a todas as pessoas que participaram, aquelas que também vão ouvir ainda. Gratidão. Eu me coloco à disposição para quando vocês precisarem. E eu só tenho a agradecer realmente. Foi muito importante o dia de hoje, que vai marcar a minha vida, e sentir esse sentimento de superação. Mais um processo que eu avancei hoje e que eu consegui. Porque o primeiro foi no Instagram, para fazer aqueles... como é que chama? Eu esqueci. Stories? Aqueles vídeos do Instagram e o Stories. O primeiro passo foi aquele. E hoje está sendo, assim, o meu maior passo é estar numa live. Então, assim, muito obrigada a vocês dois pelo convite. Uma honra muito grande, porque eu acompanho o canal de vocês, eu acompanho o trabalho. Então, assim, gratidão. Muito obrigada. E vamos se você se animar a fazer lives, Ana Paula, saiba que também estamos à disposição para poder participar nas suas lives aí. Nós dois ao mesmo tempo, ou um de cada vez, estamos à disposição também para te ajudar nessa construção aí dessa sua nova vida, vamos dizer assim, onde falar em público é como dirigir, como você mesmo disse. Estamos à disposição aí para participar nas suas lives também, caso você interesse e comece a fazer. Eu agradeço. Com certeza. Muito bem. Vou enviar convite. Somos a família da hipnose pelo Brasil, e dizer que eu atendo aqui na região da Zona da Mata, para quem quiser atendimento presencial com hipnoterapia, eu atendo na clínica CenterMed, uma das maiores clínicas aqui da Zona da Mata, várias especialidades médicas e também com a hipnose. Dizer que nós estamos no Spotify, como a gente tem sempre dito aqui, nós estamos no Google Podcasts, estamos no Deezer, no Podcast Addict, no Podchaser e no outro aqui, que eu não sei falar o nome desse podcast aqui, que é o Jill Shaw. Estamos no mundo todo. Augusto, até logo mais, logo estaremos juntos aí na Bolívia. Então a semana que vem a gente não vai fazer live, porque a gente vai aproveitar um pouquinho aí o frio dessas alturas aí, esse clima maravilhoso. Aqui também está gostoso. Ana Paula, tchau, até a próxima. Mais uma vez a nossa gratidão. Tchau, tchau. Igualmente. Obrigado, gente. Valeu.